Olá, pessoal do canal do Direito Militar. Sejam muito bem-vindos a mais um tema sobre direito militar. Hoje falaremos sobre o assunto relacionado ao tema número 31 do canal do Direito Militar. Para quem não me conhece, o meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especialista em direito militar, já atuo na advocacia militar há mais de 17 anos. Fui militar do Comando da Aeronáutica na graduação de segundo sargento, na especialidade de controlador de tráfego aéreo, por 18 anos. Sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. Sou professor de curso de pós-graduação em direito militar e também sou palestrante em direito militar. No tema de hoje, sobre colégio militar do Exército, tratarei de um tema muito importante para militares que são reformados e para os seus filhos e filhas que estão em idade para poderem serem matriculados no Colégio Militar do Exército. A ideia para o vídeo de hoje sobre Colégio Militar do Exército surgiu neste feriado prolongado que nós tivemos em relação ao Dia das Crianças, onde o militar do Exército reformado ele entrou em contato comigo a fim de saber se o filho dele poderia ser matriculado no Colégio Militar, independentemente de o filho ser submetido a um processo seletivo. Esse militar, ele é um militar reformado do Exército. Então, imediatamente, eu informei para esse cliente que no ano de 2020 eu ingressei com um mandado de segurança para um militar de Brasília, em virtude de que a filha dele estava tentando ingressar no Colégio Militar, independentemente de processo seletivo, porém o Exército estava negando, sob o argumento de que ela, embora fosse dependente de militar reformado, que não poderia ser matriculada no Colégio Militar em virtude de que o pai dela era militar reformado apenas por incapacidade definitiva para o serviço ativo militar e não considerado reformado por invalidez. O que é reforma por invalidez? É um militar que ele está incapacitado definitivamente para o serviço ativo militar e também ele está incapacitado para qualquer outra atividade laboral, seja pública ou privada. Isso é a invalidez. Então, eu informei para esse novo cliente que eu já tinha esse mandado de segurança e que em junho desse ano de 2023 já tinha saído a sentença favorável para a filha desse militar de Brasília. E eu informei para ele, olha, se o seu caso for igual a desse meu cliente de Brasília, então a tendência é que a gente possa conseguir o mandado de segurança para o seu filho ser matriculado no Colégio Militar. Eu disse para ele, terei que verificar também se o Exército modificou a portaria que regulamenta o ingresso no Colégio Militar do Exército, pois a portaria que fundamentou o indeferimento para esse meu cliente, para a filha desse meu cliente, em 2020, foi uma portaria de 2008. Aí esse novo cliente me disse, não, doutor, já existe uma portaria nova. É uma portaria do ano passado, 2022. Então eu disse para ele, bom, já que tem uma portaria nova, 2022, então você me envia essa portaria para que eu possa verificar se existe, nesta nova portaria de 2022, algum dispositivo similar ao da portaria de 2008, que foi utilizado pelo Exército para indeferir a matrícula da filha dele. Pois, se a portaria de 2022 tiver
o dispositivo idêntico, então, a princípio, estará configurada a ilegalidade, a inconstitucionalidade da discriminação que o Exército está fazendo em relação ao militar reformado, e não está na condição de inválido. Então, o cliente me enviou a portaria, eu li a portaria e encontrei o dispositivo similar ao dispositivo ilegal inconstitucional da portaria de 2008. E eu tive que rir. A verdade foi essa. Quando eu li o dispositivo que consta na portaria de 2022, eu tive que rir, pois o que o comandante do Exército fez não foi algo que poderíamos imaginar que partiria do comando do Exército. E vocês vão verificar durante este vídeo que o que o comandante do Exército fez nessa nova portaria de 2022 não deveria ser feito no âmbito das Forças Armadas. E eu vou explicar para vocês isso detalhadamente, mostrando a legislação, e vocês vão compreender. Mas antes de iniciarmos, eu peço que você, se estiver gostando do vídeo de hoje, que você dê seu like, isso é muito importante para o canal do Direito Militar. É importante para eu saber se você vai ou não gostar do assunto que eu vou explicar para vocês neste tema número 31. E é importante também que, se você não está inscrito no canal, que você se inscreva no canal. E também é muito importante que você que vai se inscrever agora no canal, ou se já está inscrito no canal, que você clique no sino para ativar todas as notificações. Pois assim você não vai perder nenhum vídeo do nosso canal e nenhuma live. E também é importante que você divulgue o canal do Direito Militar nos quartéis, divulgue perante toda a sociedade e família militar, compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais, compartilhe o link deste vídeo para os grupos de WhatsApp que tenham militares, pois, embora o vídeo de hoje seja específico para militar reformado, é óbvio que esse vídeo interessa a toda a classe militar, não somente militares, mas também os civis, que são filhos e filhas de militares, pois hoje o militar pode estar em plena capacidade laboral, na ativa, com saúde, mas poderá acontecer daqui a um tempo que o militar saia da condição de militar da ativa e vá ser militar reformado. E ele, assistindo o vídeo de hoje, ele não vai ser lesado pela portaria de 2022 do Comando do Exército. Pois, como vocês viram no título da capa desse vídeo, eu escrevi o quê? Discriminação, pois não existe outra palavra. O militar reformado, quando ele não é inválido, ele está, assim, sendo discriminado. E seu filho, consequentemente, perante o Colégio Militar do Exército. E isso vocês vão, com toda certeza, entender ao final deste vídeo. Então, é importante que você assista esse vídeo todo, do início ao fim, para que você possa entender. Também aproveitando, já que eu vou falar sobre Colégio Militar do Exército em relação à discriminação que está sendo feita, pelo menos desde 2008, e que continua em 2022 com a nova portaria do comandante do Exército, como eu vou falar um pouco de reforma, eu vou agora mostrar para vocês a capa do nosso vídeo que trata sobre o curso online sobre reforma militar. O curso online do canal do Direito Militar, que eu estou disponibilizando no site da Hotmart. Então eu vou mostrar para vocês a capa desse curso.
Aqui está a capa do vídeo promocional. O link desse vídeo promocional do curso está disponível na descrição do vídeo de hoje. E esse curso, Reforma Militar, está sendo disponibilizado no site da Hotmart. Ele custa apenas R$ 47,77 por ano. Você só vai pagar uma vez, não é mensal. E esse curso sobre reforma militar são aulas gravadas ao vivo no YouTube. No momento, nós temos 7 módulos sobre o curso Reforma Militar. A princípio, serão 10 módulos. Cada módulo tem em torno de 2 horas de aula, onde eu informo sobre a legislação, doutrina, jurisprudência, casos concretos reais, casos práticos. E esse curso é a interpretação dos artigos 104 ao 114 da Lei 6880 de 1980, que trata da reforma do militar das Forças Armadas em caso de acidente, doença ou enfermidade, ou ferimento. Então, é uma interpretação da parte da Lei 6880 de 1980 que trata dessa reforma do militar. É um curso muito didático e que você, mesmo sendo leigo, você vai compreender todos os fundamentos básicos e também avançados sobre essa parte do direito militar. Então eu sugiro que quando você terminar de assistir o vídeo de hoje, o tema 31, que você assista esse vídeo promocional, se eu não me engano tem 20 minutos, é rápido, pois nesse vídeo eu explico para vocês como é o curso online Reforma Militar. E aproveito também e peço que você copie o link desse vídeo promocional, que está na descrição deste vídeo de hoje, e também divulgue nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Então vamos agora iniciar o assunto sobre Colégio Militar do Exército. Eu mudei agora de tela e aqui vocês estão vendo o código de barras para vocês adquirirem o curso online Reforma Militar e também aqui ao lado o link para você acessar a página para a compra do curso online. Então, vamos agora ao estudo sobre essas duas portarias, uma de 2008 e uma de 2022, que regulamenta essa questão de colégio militar do Exército. E para começar, como eu falei no início do vídeo, em 2020 eu ingressei com mandado de segurança para a filha de um militar reformado do Exército, pois o Exército negou a matrícula dela sob o argumento de que o militar ele deveria estar reformado e inválido. Então, eu vou agora ler alguns trechos da petição inicial do mandado de segurança que eu redigi, para que vocês entendam o caso concreto e para que vocês possam, a partir do que eu vou ler para vocês sobre esse caso concreto, que vocês possam entender o assunto de hoje até o término desse vídeo. Então vamos para a petição inicial. Então vamos agora ler alguns trechos da petição inicial do mandado de segurança que eu impetrei em favor da filha desse militar do Exército, para que vocês entendam de uma forma bem prática e didática sobre o assunto que eu falarei no vídeo de hoje, relacionado ao tema número 31. Como vocês percebem aqui, o mandado de segurança civil, ele tramitou na 2ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, já transitou em julgado, a União Federal não recorreu contra a sentença. Aqui você vê que o assunto é matrícula. Aqui consta pedido de liminar ou antecipação de tutela, sim, pois nesse mandado de segurança eu solicitei liminar para que o juiz obrigasse o comandante do Colégio Militar de Brasília,
do Exército para matricular a impetrante, que é a filha desse militar. Vocês percebem aqui do lado que o advogado sou eu, Diógenes Gomes Vieira. E aqui consta comandante do Colégio Militar em Brasília, impetrado, porque o mandado de segurança foi contra ele, pois foi o comandante do Colégio Militar de Brasília que negou a matrícula para a filha desse militar reformado do Exército. A petição inicial, ela foi protocolada, foi ajuizada em 10 de dezembro de 2020, ou seja, fazem quase 3 anos, e a sentença saiu em junho desse ano de 2023. Foram praticamente 2 anos e meio para sair a sentença, mas o juiz ele concedeu a liminar. Então, pelo menos, a filha desse militar não foi prejudicada. Ela está matriculada no Colégio Militar desde o ano de 2021, que foi quando iniciou o ano letivo que ela pleiteou. Então, vamos ver alguns detalhes dessa petição inicial. E aqui, novamente, vocês percebem que o mandado de segurança com o pedido liminar, ele foi impetrado contra ato ilegal de lavra do comandante e diretor de ensino do Colégio Militar de Brasília, CMB. Vou ler agora os fatos, alguns trechos dos fatos em relação ao pedido desse mandado de segurança para vocês entenderem. A impetrante é filha menor, dependente de militar de carreira do Exército, incorporado em 1º de junho de 2006, estabilizado com 10 anos de serviço em 2016, por imposição da linha A do inciso 4º do artigo 50 da Lei 6880 de 1980, sem as alterações efetivadas pela Lei 13.954 de 2019, e que foi reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo em 2018, em virtude de acidente em serviço, conforme portaria número tal, de 20/6/2018. Então, você já percebe que esse militar reformado do Exército, ele não foi reformado por causa da invalidez. Ele ficou apenas incapaz definitivamente para o serviço militar do Exército. Continua. Em virtude de que o genitor representante da impretante é militar de carreira reformado devido a acidente em serviço, o mesmo solicitou à autoridade coautora. Quem é a autoridade coautora? É o comandante do Colégio Militar de Brasília. Solicitou em 12/10/2020 que fosse reservada vaga para a impetrante, a filha, no 6º ano do ensino fundamental no Colégio Militar de Brasília/DF, para o ano letivo de 2021, haja vista que está cursando o 5º ano, conforme comprova a respectiva declaração de escolaridade. Ocorreu, todavia, que a impetrante, a filha, teve sua reserva de vaga indeferida em 15/10/2020 pela autoridade coautora, comandante do Colégio Militar, sob o fundamento de que seu genitor não atende ao previsto no inciso 3º do artigo 52 da Portaria 042 de 6 de fevereiro de 2008, que trata do regulamento dos colégios militares, em virtude de que foi reformado por incapacidade para o serviço militar e não para todo e qualquer trabalho, invalidez. A Portaria 042 de 6 de fevereiro de 2008 é uma norma infralegal, logo não pode fazer discriminação não prevista na Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto Militar das Forças Armadas, que trata, dentre outros, das espécies de reforma dos militares por incapacidade definitiva. A Lei 6880/80 não estabelece nenhuma distinção entre reforma de militar por invalidez ou reforma por incapacidade somente para o serviço ativo, exceto para fins de cálculo dos proventos de inatividade, razão pela qual não há como um ato infralegal, inciso 3º do artigo 52 da Portaria 042 de 6 de fevereiro de 2008, restringir o direito à educação da impetrante apenas pelo fato de que seu genitor foi reformado por incapacidade física apenas para o serviço militar do Exército. Assim,
em virtude que o inciso 3º do artigo 52 da Portaria 042, de 6 de fevereiro de 2008, é ilegal e também inconstitucional, tem-se que a impetrante detém o direito líquido e certo à reserva de vaga para fins de matrícula no 6º ano do ensino fundamental, do Colégio Militar de Brasília para o ano letivo de 2021, haja vista que o seu genitor é militar reformado do Exército. Então, da leitura que eu fiz agora, desses trechos da petição inicial do mandado de segurança, vocês compreenderam do que se trata esse mandado de segurança. Vamos agora, então, para o slide número 2, para nós podermos dar continuidade ao nosso tema. Aqui está o slide número 2, onde constam duas jurisprudências, uma do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que está sediada em Brasília, e uma do TRF2, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, sediada no Rio de Janeiro, onde são jurisprudências que demonstram que o comandante do Colégio Militar de Brasília, ao negar a matrícula para a filha do meu cliente do Exército, agiu de uma forma totalmente ilegal e também inconstitucional. E eu, quando redigi a petição inicial, eu utilizei essas duas jurisprudências para melhor fundamentar os meus argumentos jurídicos, para que o magistrado pudesse, primeiro, conceder a liminar e, em seguida, concedesse a ordem, ou seja, julgando procedente o meu pedido para que a filha desse militar do Exército fosse matriculada no 6º ano a partir do ano letivo de 2021. O que está em vermelho são as partes mais importantes, em destaque. Mas eu vou ler as duas ementas e vocês me acompanhem. Primeira jurisprudência, a do TRF1, ela é de 2017. Administrativo, Colégio Militar, matrícula, dependente de militar considerado incapaz para o serviço do Exército. Possibilidade, teoria do fato consolidado. Preliminar relativa à concessão de antecipação e tutela, rejeitada em virtude do tempo decorrido da matrícula do autor no Colégio Militar, pois concedida em 16 de 10 de 2013, deve ser prestigiada a situação de fato consolidada. Inciso 2º, que é o que nos interessa. A distinção entre invalidez e incapacidade definitiva para o serviço do Exército é muito tênue, de forma que o indeferimento da matrícula ao autor no Colégio Militar afronta os princípios da razoabilidade e isonomia. Por quê? Porque a Lei 6880 de 1980, quando ela trata da reforma, ela não faz distinção para fins de matrícula em Colégio Militar das Forças Armadas, quando o militar é reformado apenas para o serviço militar ou quando ele é reformado por invalidez. Não existe essa distinção. A distinção do militar reformado por incapacidade definitiva somente para o serviço ativo e o militar reformado por invalidez, a distinção é de proventos. Como, por exemplo, grau hierárquico imediato. Ou então, para fins do militar temporário, para saber quando ele vai poder ou não ser reformado. Então, o fato do comandante do Colégio Militar de Brasília ter negado a matrícula para a filha do meu cliente, militar reformado somente por incapacidade definitiva, somente por causa de incapacidade definitiva para o serviço ativo do Exército, negar apenas por isso é ilegal e inconstitucional. E essa jurisprudência, as duas provam isso. Vamos agora à segunda jurisprudência do TRF2. Apelação civil, administrativo, colégio militar, militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço militar. Direito à matrícula de dependente. Possibilidade, sentença confirmada. 2. Item 2. A genitora da apelada, na condição de militar temporária, foi reformada por incapacidade definitiva para o serviço militar, nos termos do artigo 108
5 da Lei 6880 de 1980, haja vista ser portadora de neoplasia maligna. 3. De acordo com o artigo 52, inciso 3º do Regulamento dos Colégios Militares, é considerada habilitada a matrícula, independente de processo seletivo, o dependente de militar de carreira ou da reserva remunerada do Exército, se o responsável for reformado por invalidez. A restrição contida na aludida norma regulamentar se encontra em descompasso com a legislação de regência do Instituto da Reforma por Invalidez de Militar. A legislação em regência que é mencionada aqui é a Lei 6880 de 1980. Continuando. Se encontra em descompasso com a legislação de regência do Instituto da Reforma por Invalidez de Militar, que não distingue nas hipóteses específicas em que se admite a reforma por invalidez de militares temporários, entre tais militares e os de carreira. É uma decisão do ano de 2018 do TRF2. Então, com base nessas duas jurisprudências, você que está me assistindo, você já conclui que o militar reformado somente por incapacidade definitiva para o serviço ativo militar, os filhos dele não podem ser discriminados, assim como ele, discriminado para fins de matrícula no colégio militar, sem precisar que o filho ou a filha seja submetido a processo seletivo para ingresso no colégio militar. Essas duas jurisprudências estão bem claras. Aproveitando que eu falei aqui, ao ler essas duas jurisprudências, eu falei sobre militar temporário, de carreira, reformado por incapacidade definitiva e reformado por invalidez, eu vou mostrar para vocês uma tabela que consta na primeira edição do meu livro Manual Prático do Militar e que é uma tabela que, em virtude da Lei 13.954 de 2019, eu tive que atualizá-la. E é uma tabela que eu estou usando no curso online sobre reforma militar que eu falei para vocês há pouco. Então eu vou mostrar para vocês agora essa tabela e depois vocês com calma podem voltar no vídeo e analisar essa tabela que poderá até ajudá-lo se você estiver numa situação dessa de possível reforma. Aqui está a tabela que eu informei para vocês, é a tabela que ela foi construída com base nos incisos 1º ao 6º do artigo 108 e com base no artigo 110 e no artigo 111. Ao ler essa tabela, vocês vão verificar, por exemplo, se o militar temporário, ele, incapaz definitivamente por incursão no inciso 6º do artigo 108, se ele será ou não reformado. E se ele for reformado, se os proventos vão ser proporcionais, integrais ou com grau hierárquico superior. Então, sugiro que depois, quem tiver interesse, dê uma olhada nessa tabela. Repetindo, como eu falei com vocês no início, o curso online sobre reforma militar consta essa tabela e todo o estudo interpretativo dos artigos 104 ao 114 da Lei 6880 de 1980. Então, se você tiver realmente interesse em conhecer em profundidade o Instituto da Reforma Militar dos Militares das Forças Armadas, eu sugiro que você adquira esse curso online e o valor é simbólico, é R$ 47,77 por um ano. Vai pagar uma única vez. Então, se você está gostando desse vídeo, se você quer saber mais sobre reforma militar, eu sugiro que você adquira esse curso online, porque ele está excelente. Então, vamos retornar ao nosso estudo. Mas antes, vou aproveitar e mostrar para vocês esse slide onde eu mostro a diferenciação entre a incapacidade definitiva somente por serviço militar e a invalidez. Como vocês percebem, nesse item número 1, diz o seguinte: incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Ferimento, enfermidade, doença, moléstia ou acidente em serviço ou acidente também fora do serviço.
que estão previstos nos incisos 1º ao 6º do artigo 108 da Lei 6880 de 1980. Já a invalidez, que está no item número 2, entre aspas, o que está entre aspas, não existe livro nenhum, tá, pessoal? Isso aí é o meu entendimento pessoal. A invalidez, eu costumo dizer para os meus alunos, que é uma incapacidade definitiva gravíssima. Por que eu digo isso? Porque a invalidez faz com que o militar, além de estar incapacitado definitivamente para o serviço militar, ele também está incapacitado para qualquer outra atividade laboral. E é o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 109 da Lei 6880 de 1980, onde consta a definição do que é invalidez. A invalidez é o quê? É quando o militar está impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Então, se você tiver em dúvida sobre quando ocorre a invalidez, quando ocorre somente a incapacidade definitiva, é só você ler esse slide que você vai compreender. Vamos agora, então, à sentença que o magistrado prolatou em relação à petição inicial que eu entrei para a filha desse militar reformado do Exército. Lembrando que eu entrei com essa ação no ano de 2020. Vamos ver agora a sentença. Aqui está a sentença. Vocês percebem a segunda vara federal. Protocolei em dezembro de 2020. A sentença, como vocês estão verificando aqui, ela foi disponibilizada 15 de junho de 2023. Ou seja, é uma sentença muito recente. Aqui está a sentença, o polo passivo, que é um impetrante, ou melhor, é um impetrado. Comandante do Colégio Militar de Brasília, sentença. O que nos importa aqui é o trecho que eu vou mostrar. Foi uma sentença pequena, foram 3 folhas, e o que nos importa é isso aqui. O juiz, no início da sentença, ele faz o quê? Um relatório sobre os fatos que aconteceram durante o trâmite processual, desde o início da ação com a petição inicial até o momento que o juiz vai proferir a sentença. Após o juiz fazer o relatório, inclusive o juiz informa aqui que, distribuída a ação, o juízo deferiu medida liminar, informa aqui que a autoridade, no caso o comandante do Colégio Militar de Brasília, ele apresentou as informações. Essas informações é a defesa da autoridade coautora em relação à petição inicial do mandado de segurança. Também informa que a União Federal ela interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Regional da Primeira Região, mas não teve êxito, tá? O tribunal não cassou a liminar. O Ministério Público Federal ele deixou de oferecer parecer porque ele entendeu que não era caso que não era um assunto para a intervenção do Ministério Público para fins de parecer jurídico. E o juiz, após o relatório, diz o seguinte, vamos lá, é o relatório decido. Quando o juiz fala decido, é que ele vai começar a fundamentar a sentença para conceder ou negar a segurança. E o juiz diz o seguinte, como foi dito na decisão que deferiu a medida liminar, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem entendido que é ilegal a distinção criada pelo artigo 52, inciso 3º da Portaria 042/2008, entre dependentes de militares reformados por invalidez e militares reformados por incapacidade. Nesse sentido, o juiz ele juntou aqui duas jurisprudências, todas as duas do TRF1, uma de 2018 e uma de 2017. E o juiz vai e concede a segurança, dizendo o seguinte, ante o exposto, ratifico a medida liminar, julgo procedente o pedido,
nos termos do artigo 487.1 do CPC e concedo a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à reserva de vaga para impetrante para a matrícula no 6º ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Brasília para o ano letivo de 2021. Como o juiz, lá em 2020, ele concedeu a liminar, então, como a sentença foi nesse ano, junho de 2023, o juiz deu a sentença, mas como ele já tinha dado a liminar lá em 2020, a impetrante, a filha do meu cliente, não foi o quê? Prejudicada, porque ela já foi matriculada desde 2021. O juiz, como ele informa aqui, ele ratificou a liminar. E a União Federal, como eu disse no início, não entrou com apelação civil contra essa sentença. Então, já que não entrou com apelação civil, a princípio, está valendo essa sentença, certo? Do juiz. Estão gostando desse vídeo? Então dê seu like, divulgue nos grupos de WhatsApp, que tenham militares e filhos e filhas de militares, e divulgue, compartilhe nas suas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pois isso, sem sombra de dúvida, vai ser muito benéfico para você, pois estará por dentro de todas as novidades através de vídeos e lives que eu disponibilizo no canal do Direito Militar. Vamos ver agora a Portaria 042, de 6 de fevereiro de 2008, que eu mencionei na petição inicial, que o juiz mencionou na sentença. Essa Portaria 042 de 2008, que informa a questão 3, inciso 3, que o magistrado na sentença diz que ele é ilegal, pois é discriminatório. Essa portaria, como eu disse no início do vídeo, ela foi o quê? Revogada. Ela foi revogada por uma portaria de 2022. Como eu falei no início, quando eu tive acesso a essa portaria de 2022, eu fui procurar o dispositivo que estava relacionado ao inciso 3º dessa lei desta portaria 2008, a fim de verificar se com a portaria de 2022 o Exército ainda estava com essa discriminação, a fim de que esse novo cliente pudesse ter orientações de minha parte sobre a viabilidade jurídica ou não de entrar com mandado de segurança para que o filho dele possa ser matriculado no ano de 2024 no Colégio Militar sem precisar ser submetido ao processo seletivo. Então, vocês estão vendo agora a Portaria 042, 2008, e vocês percebem que é do comandante do Exército. E essa, como eu disse, já está revogada, foi revogada em 2022. Então, vamos agora dar uma rápida observada na nova portaria de 2022. Aqui está. Essa portaria, a nomenclatura dela agora é EB10-R-05.173, comandante do Exército. Aqui está regulamento dos colégios militares. Aqui, segunda edição 2022. E aqui vocês vão perceber o número dela, 1714, de 5 de abril de 2022, e que ela é de autoria do comandante do Exército, assim como foi a de 2008. O que nos importa nesse inteiro teor dessa portaria 2022 é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. O artigo 3º. Ficam revogadas as seguintes portarias. 1. Portaria 042, de 6 de fevereiro de 2008. Então, essa portaria 2022, ela revogou a de 2008. Então, agora, eu vou mostrar para vocês qual é o dispositivo normativo dessa portaria 1714/2022, que é semelhante
ao artigo 53, inciso 3º, da portaria de 2008, que os tribunais entendem que é ilegal e inconstitucional e que o juiz, no processo dessa minha cliente, também entendeu que é ilegal e inconstitucional. Vou mostrar para vocês agora um slide comparativo entre essas duas portarias. Como eu falei para vocês, a jurisprudência dos TRFs, em especial TRF1, TRF2, elas entendem que o inciso 3º do artigo 52, assim como o juiz na sentença, que eu mostrei para vocês, entende que esse inciso 3º do artigo 52 ele é ilegal e inconstitucional. Essa portaria 042 de 2008, a nomenclatura dela, a designação dela era R-69, porém, como eu disse para vocês, ela foi revogada em 2022. Foi revogada, como eu disse, pela portaria 1714. Então, vamos agora ao artigo 53, inciso 3º dessa nova portaria, que vocês vão verificar o que o comandante do Exército fez para tentar mascarar a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade que estava presente no inciso 3º do artigo 52. E qual é a ilegalidade e inconstitucionalidade? Presente na portaria de 2008. Vou ler para vocês. Artigo 52. Independentemente de processo seletivo, é considerado habilitado à matrícula mediante requerimento ao comandante do Colégio Militar, observados os limites de vagas decorrentes da capacidade física e dos recursos humanos e materiais do Colégio Militar, satisfeitas as demais condições deste regulamento, ponto. Inciso 3º. O dependente de militar de carreira ou da reserva remunerada do Exército, se o responsável for reformado por invalidez nos termos do Estatuto dos Militares. Então, o Poder Judiciário, ele, há anos, já estava entendendo que o inciso 3º, quando exige que o militar reformado seja inválido, para que o filho ou a filha dele em idade escolar possa ser matriculado no colégio militar independentemente do processo seletivo, o judiciário já estava dizendo que é inconstitucional e ilegal o inciso 3º. Como vocês viram quando eu li as duas jurisprudências e li a sentença do juiz. E aí o que o comandante do Exército fez em 2022, com a portaria 1714 de 2022, eu digo para vocês, sinceramente, quando esse novo cliente, final de semana agora passado, me procurou, me informou que o Exército tinha uma nova portaria de 2022, eu digo para vocês com toda sinceridade, eu pensei comigo, o Exército deve ter consertado a norma inconstitucional de 2008, ou seja, o inciso 3º do artigo 52. Foi isso que eu pensei imediatamente. Porém, eu tive uma surpresa. Uma surpresa, e como eu falei no início do nosso vídeo, a minha primeira reação foi rir. Eu tive que rir desse inciso 3º do artigo 53, da portaria 1714 de 2022. Pois qualquer pessoa que entenda o mínimo sobre direito vai verificar que o comandante do Exército, com o inciso 3º do artigo 53, ele tentou o quê? Mascarar a ilegalidade e inconstitucionalidade que estava prevista no inciso 3º do artigo 52 da portaria de 2008. E eu vou provar para vocês isso agora. Portaria 1714. Artigo 53. Vamos ler. Independente de concurso de admissão, é considerado habilitado à matrícula mediante requerimento ao comandante do Colégio Militar, observados os limites de vagas decorrentes da capacidade física, de recursos humanos e materiais do Colégio Militar, satisfeitas as demais condições deste regulamento e das normas reguladoras de matrícula e transferência do sistema Colégio Militar do Brasil, o candidato que for, inciso 3º. Como vocês percebem, o artigo 53, o caput, que é a parte que eu li agora, não tem muita diferença significativa em relação ao 52,
da portaria de 2008, como vocês percebem. Mudaram algumas coisas, incluíram alguma coisa, mas, no geral, não teve muita diferença, significativa, obviamente. Mas aí, o que diz o inciso 3º do artigo 53 dessa nova portaria de 2022? Diz o seguinte, voltando, o 53, o candidato que for 3. Dependente de militar de carreira do Exército, da reserva remunerada ou reformado, conforme previsto no artigo 4º deste regulamento. Se o responsável for considerado, a qualquer momento, incapaz definitivamente para o Exército. Vírgula. O problema, pessoal, é o que vem depois dessa vírgula. Prestem atenção. Vírgula, sem poder exercer atividade laborativa, vírgula, com tal situação publicada em DOA, do Diário Oficial da União. Vocês perceberam o que o comandante do Exército fez? Perceberam? Vamos repetir? Inciso 3º. Dependente de militar de carreira do Exército, da reserva remunerada ou reformado. Até aí tudo bem, certo? Conforme previsto no artigo 4º deste regulamento. Também nada demais. Aí vem a exceção. Porque lá no início ele fala dependente de militar de carreira do Exército, da reserva remunerada ou reformado. Então, o reformado está incluído. Conforme previsto no artigo 4º. Beleza. Se o responsável for considerado. Que responsável é esse? O reformado, obviamente. Se o reformado for considerado a qualquer tempo incapaz definitivamente para o Exército, sem poder exercer atividade laborativa. Pessoal, quando esse texto normativo previsto no inciso 3º do artigo 53 da portaria de 2022 escreve incapaz definitivamente para o Exército, sem poder exercer atividade laborativa, isso significa invalidez. É isso. A Lei 6880 de 1980 prevê isso e eu mostrei para vocês no slide. Vamos lá novamente? Aqui está o slide. Item 2. Invalidez. Qual a conceituação de invalidez? A invalidez é o militar que está impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. O comandante do Exército apenas se esqueceu de incluir pública ou privada, mas não era necessário, porque qualquer atividade laboral. Existem 2 tipos de atividade laboral, pública e privada. Mesmo o autônomo, ele é privado. Então, em regra, a princípio, são 2 tipos de atividade laboral, militar e civil. E o civil, pública ou privada. Vamos voltar então? Voltando ao slide inciso 3º. Então, pessoal, vocês perceberam que o comandante do Exército, em 2022, com esse inciso 3º do artigo 53, ele apenas mudou as palavras para tentar mascarar a flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade que continha no inciso 3º do artigo 52, pois lá consta explicitamente se o responsável for reformado por invalidez. Aí, depois de tantas e tantas tantas decisões judiciais, principalmente de tribunais, entendendo que o inciso 3º do artigo 52 da portaria de 2008 é ilegal e inconstitucional, vem o comandante do Exército em 2022 e o inciso 3º agora, porém, artigo 53, ao invés de escrever inválido, escreveu incapaz definitivamente para o Exército, sem poder exercer atividade laborativa, ou seja, invalidez. Então, pessoal, em resumo, o inciso 3º do artigo 53 de 2022, ele é
ilegal, ele é inconstitucional, pois ele repete o inconstitucional e o ilegal, inciso 3º do artigo 52 da Portaria de 2008. E como vocês viram, o que o comandante do Exército fez em 2022 foi apenas, ao invés de escrever invalidez, escrever incapaz definitivamente para o Exército sem poder exercer atividade laborativa. É invalidez. Então, concluindo o vídeo de hoje, após eu analisar, a chegar a essa conclusão que eu estou passando agora para vocês, eu informei para esse meu cliente que o filho dele tem sim direito à matrícula no colégio militar, independentemente de processo seletivo. Obviamente, respeitando o caput do artigo 53. Pois o caput é claro, tem que ter vaga. Mas se tiver vaga, ele pode sim ser um candidato a essa vaga, mesmo que o pai dele seja reformado do Exército apenas por ser incapaz definitivamente para o Exército. Ele não precisa estar inválido, ele não precisa, entre aspas, sem poder exercer atividade laborativa, fecha aspas. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ainda ficaram com dúvida, voltem o vídeo, pois tudo que eu expliquei para vocês hoje fará com que vocês concluam que o inciso 3º do artigo 53 da Portaria de 2022, na prática, ele é idêntico ao inciso 3º do artigo 52 da Portaria de 2008, que o Judiciário está dizendo que é ilegal e inconstitucional. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido sobre o assunto relacionado ao tema número 31 do vídeo de hoje. E eu peço novamente, se você gostou do vídeo de hoje, dê seu like, dê sua curtida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você vai se inscrever agora, ou se já é inscrito, ative o sino, ative todas as notificações, pois assim o YouTube vai lhe comunicar sobre todos os novos vídeos e todas as programações das lives. Em regra, todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu faço uma live no canal do Direito Militar. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês que no dia 18, próxima quarta-feira, nós teremos a live, 19 horas, e o tema da noite será estelionato na pensão militar. É o estelionato previdenciário. O tema é estelionato na pensão militar, mas nas lives você poderá fazer perguntas que não estejam diretamente relacionadas ao tema da noite, ao estelionato na pensão militar. Mas você vai ter que fazer perguntas relacionadas ao direito militar, que eu vou responder para você. Então eu convido você para participar dessa live, dia 18, às 19 horas, na quarta-feira. E também, mais uma vez, aproveito e sugiro que você, se estiver interessado em aprender sobre reforma militar nas Forças Armadas, que você adquira o curso online Reforma Militar, que está disponível no site da Hotmart. Vocês estão vendo o QR Code e também o link que dá acesso direto à página de compra do curso. É apenas R$ 47,77 pelo período de 1 ano. Você, com toda certeza, vai adorar esse curso online, pois ele está excelente e ele foi gravado ao vivo no YouTube, onde os internautas puderam fazer perguntas para mim e eu responder ao vivo. Então é um curso que realmente ele está excelente. Aproveito também e informo que a previsão do próximo curso online do canal do Direito Militar será o curso sobre pensão militar. Então, vocês verificam que é importantíssimo que você esteja inscrito no canal e com o sino ativado, para não perder nenhuma novidade sobre
Direito Militar no canal do Direito Militar. Então, eu finalizo o vídeo de hoje, agradeço a sua audiência, a sua atenção. Muito obrigado, até o próximo vídeo ou a próxima live. Até mais.